Oi, oi, estou aqui para falar sobre hormônios e saúde feminina. Meu nome é Adriana, sou do time Somos Essenciais. Nosso time ele arrasa, toda semana tem uma aula para você se empoderar. Então, essa semana a gente está falando sobre hormônios e saúde feminina, um assunto muito importante. Então, vamos começar. Primeiro, né? Você sabia que muitas das funções importantes do nosso corpo são controladas pelo sistema endócrino? O sistema endócrino e o sistema nervoso são os sistemas mais importantes do nosso corpo, porque eles controlam todo o nosso corpo. O sistema endócrino é o sistema que produz os hormônios, e os hormônios agem como mensageiros químicos para as células e tecidos específicos, regulando-os com o objetivo de manter os sistemas corporais em equilíbrio. A gente vai ver ao longo da apresentação um pouco sobre o sistema endócrino e também sobre esse equilíbrio, quão importante ele é. Então, se tiver muito elevada ou muito diminuída a questão dos hormônios, afeta o nosso corpo e gera consequências. Então, é preciso estar em equilíbrio. A gente vai falar então sobre o sistema endócrino para que a gente tenha um conhecimento melhor do funcionamento do corpo e assim possa falar sobre óleos essenciais. Então, por que usar óleos essenciais na sua vida? Primeiro, para manter os sistemas corporais em equilíbrio, como eu disse, são de extrema importância o equilíbrio dos nossos sistemas endócrino, sistema nervoso, sistema respiratório, precisa estar funcionando de maneira perfeita para que a gente consiga um equilíbrio aí também no nosso bem-estar. Então, vai prevenir doenças também e elevar o bem-estar, a disposição e a energia. E o estado de bem-estar completo não é só a ausência de doença, é também você estar em equilíbrio emocional e equilíbrio social. Então, precisa esses três pilares aí para que você tenha um estado de bem-estar completo. E os óleos essenciais ajudam a equilibrar esses três pilares aí. Então, não só prevenindo doenças, como também ajudando na questão emocional e na questão social, consequentemente. Então, vamos falar sobre o sistema endócrino, para que a gente entenda aí um pouco melhor do nosso funcionamento aí do corpo. E o sistema endócrino, ele é formado por várias glândulas que estão ao longo do nosso corpo. Então, desde a cabeça até a parte ali das genitálias, como a gente vai ver ao longo da apresentação, e os Ayurvedas chamavam esses pontos de chakras. E essas glândulas produzem hormônios que circulam no nosso corpo através da corrente sanguínea. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre cada glândula. Começando pela glândula pituitária, a hipófise, ela é considerada a mestre porque ela controla outras glândulas do corpo, enviando sinais químicos, recebendo feedback das demais glândulas. Então, a hipófise, ela é regulada pelo hipotálamo, que também controla os hormônios como os que controlam a tireoide e que é uma outra glândula do sistema endócrino e também ela controla a glândula da parte sexual. E essa glândula pituitária, ela produz dois hormônios. O hormônio do crescimento, que se ele tiver elevado, em muita concentração, ele causa o gigantismo, e se ele tiver baixo, essa produção de hormônio do crescimento, causa o nanismo. A glândula pituitária também produz um hormônio chamado antidiurético, que é um hormônio que manda sinais para o nosso corpo para que ele economize água na hora que a gente está fazendo o xixi, para que a gente não fique desidratado, então mantenha água no nosso corpo também. A segunda glândula é a tireoide, localizada no pescoço, é a glândula responsável pelo funcionamento do metabolismo e a velocidade do funcionamento do mesmo. Essa glândula também controla o fluxo sanguíneo e a temperatura corporal.
Se essa glândula estiver trabalhando numa velocidade muito grande, o metabolismo vai trabalhar de forma mais acelerada, é chamado de hipertireoidismo. E a pessoa, então, ela tende a gastar muita energia, perder peso, o fluxo sanguíneo fica muito rápido, isso pode aumentar a chance da pessoa ter doenças cardiovasculares, cardíacas e vasculares, perdão, doenças cardíacas e vasculares, então aumenta aí a probabilidade dessa pessoa ter essas doenças, e a temperatura também do corpo eleva. E se essa glândula estiver trabalhando numa velocidade muito diminuída, numa velocidade muito lenta, é chamado de hipotireoidismo. Então, o metabolismo vai trabalhar de maneira mais devagar, o fluxo sanguíneo vai ser mais lento, e a pessoa também tende a ganhar peso e ficar inchada devido a esse trabalho aí do metabolismo estar muito lento, né? Então, tem essa consequência aí para se caso essa tireoide não estiver trabalhando de maneira equilibrada. Outra glândula é o pâncreas. O pâncreas ele está diretamente relacionado ao metabolismo do açúcar, seja na disponibilização dos açúcares ou na regulação dele. O pâncreas ele é uma glândula mista, então ele faz parte tanto do sistema endócrino como do sistema digestivo, né? Ele produz o suco pancreático, mas na questão do sistema endócrino, a função dele é produzir os hormônios de insulina e glucagon. A insulina é a que quebra a molécula de glicose, quando a gente tem glicose no sangue, e o glucagon é o que quebra as moléculas que ficaram reservadas no fígado, porque a gente também tem o pâncreas faz essa função aí de mandar um pouco de glicose para o fígado, para que quando a gente fique muito tempo em jejum, a gente não desmaie, não tenha perca de para que a gente não desmaie, né? Não perca os sentidos, né? Que é o que causa a falta de açúcar no sangue. Então, esses hormônios são muito importantes, né? Tanto a insulina quanto o glucagon, para pegar esses açúcares aí, para quando a gente fica de jejum. E um problema relacionado a esse órgão é denominado diabetes, que é quando se tem pouca produção de insulina, e aí o organismo tem muito açúcar, causa diabetes, a pessoa tem que ficar injetando aí insulina, porque o pâncreas não vai estar fazendo essa produção. Nós temos as glândulas adrenais, que está relacionada ao fluxo sanguíneo. Essa glândula, ela produz o hormônio adrenalina. A adrenalina é um importante hormônio porque é o hormônio da ação. Então, quando a gente precisa estar é submetida ali a uma situação de alto estresse, que a gente precise aí pensar, correr, gritar, seja qualquer ação aí, é a adrenalina que faz com que o nosso corpo faça essa ação. Então, é um hormônio importante. E é também as glândulas adrenais que produzem o hormônio do estresse, o cortisol. Nós temos as gôndolas, que são a glândula responsável pelos hormônios ali sexuais, né? Está relacionado então à reprodução nas mulheres, produz progesterona e estrogênio, assim como os ovários também fazem. Nos homens, a testosterona, né? O hormônio que o homem produz é a testosterona, que é responsável ali para a questão da reprodução, então libido, fertilidade, né? Então também precisa estar em equilíbrio. Agora que a gente falou um pouquinho de cada glândula do sistema endócrino e do quão importante é estar equilibrado, eu quero mostrar alguns artigos aqui que mostram o uso de óleos essenciais para ajudar. O primeiro artigo é o efeito antidiabético do petitgrain.
como a gente viu lá, a diabetes está relacionada ao pâncreas, à baixa produção de insulina. Então, o petitgrain auxilia na resposta de insulina, ele diminui o efeito da resistência à insulina. A cássia também auxilia na queima dos açúcares em função do aumento da temperatura basal do corpo. Então, tem esse primeiro artigo aqui, que a gente trouxe. O segundo artigo é um estudo que indica que a inalação de óleos cítricos regula as taxas de melatonina no corpo. A melatonina é o hormônio que prepara o nosso corpo para que a gente consiga ter um sono de qualidade, né? Prepara, assim, no caso de fazer aquele desligamento, né, do corpo. Tanto que tem um remédio chamado melatonina, né? Que é o hormônio aí para ajudar na questão do sono. Bem como diminui as taxas de cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, os cítricos ajudam aí nesses dois hormônios. Nós temos esse último artigo aqui, que a gente trouxe, que mostra o efeito ecoprotetor da segurelha, cuja molécula majoritária é o carvacrol, que está presente no tomilho e no orégano. Ele protege o fígado de pessoas com hipertireoidismo, que é quando o metabolismo trabalha de maneira muito acelerada. O capim-limão também pode ser usado para quem tem hipertireoidismo, auxiliando na diminuição do excesso de hormônios produzidos pela tireoide, que é por isso que ele trabalha de forma ali acelerada. Então, esses 3 artigos aí bem interessantes, mostrando já o uso dos óleos essenciais na questão dos hormônios e da saúde feminina. E agora a gente vai falar um pouco sobre os óleos em geral, para auxiliar aí no sistema endócrino, a salvia-esclareia, canela, ilang-ilang, mirra, capim-limão, gerânio, limão siciliano, petitgrain, cravo da Índia, copaíba e olíbano. Antes da gente falar de cada glândula específica, aqui tem um geralzão de óleos que podem ajudar na questão do sistema endócrino. Eu quero dar um testemunho também da questão do hormônio e da saúde feminina. Quando eu decidi engravidar pela primeira vez, da minha filha mais velha, eu levei 2 anos para engravidar, né? E eu não fazia uso dos óleos essenciais, comecei a fazer uso dos óleos essenciais no ano passado, em agosto de 2023, 22, perdão. Então, esse ano, em agosto de 2023, fez 1 ano que eu uso os óleos essenciais. Em fevereiro desse ano, a gente decidiu ter mais um filho. Eu fui lá, tirei meu DIU, e em menos de 2 meses, então, no meio de abril ali, eu já estava grávida. E eu quero dizer que eu atribuo isso aos óleos essenciais, porque quando eu tirei o DIU, eu preparei um blend com ilang-ilang, olíbano, salvia-esclareia e gerânio, esses 4 óleos, e passava no meu baixo ventre, que é onde ali está localizada a glândula responsável pela reprodução. Colocava também ilang-ilang no difusor para ajudar no libido, ele é um óleo afrodisíaco, o ilang-ilang, tanto para a mulher quanto para o homem. Então, e além, né, de ajudar ali fisicamente na questão dos hormônios, eles ajudaram na questão emocional. Na minha primeira vez, eu estava muito ansiosa, nervosa, sofria de ansiedade constante. Quando eu conheci os óleos, essa ansiedade já está sendo muito controlada com os óleos essenciais. Então, eles estão me ajudando aí na questão emocional e me ajudaram na questão física também. E aí a gente consegue perceber aqui por esses óleos essenciais aqui que a gente já usa alguns no dia a dia. Então, se é um caso específico aí que você queira, como eu quis para a questão de engravidar, você passa na região específica, como eu passei ali no meu baixo ventre. Ah, se é uma questão de tireoide, você passa ali na garganta. É uma questão do pâncreas, passa na região do pâncreas. Uso tópico e uso aromático é muito indicado para essa questão dos hormônios. E agora a gente vai falar um pouco de cada glândula e quais óleos são indicados. Com a questão do hipotireoidismo, que é quando está baixa a produção do hormônio da tireoide, ele está trabalhando de forma mais
devagar. A gente tem como primeiras indicações a mirra, o cravo e o limão siciliano. As segundas indicações são olíbano e toranja, que é o grapefruit, e uma terceiras opções ali, copaíba e peppermint. Na questão do hipertireoidismo, aqui está escrito errado, mas é o hipertireoidismo, que é quando o metabolismo está trabalhando de forma muito acelerada, porque está tendo muito hormônio ali, muita produção de hormônio. Nós temos a lavanda e a mirra. A lavanda a gente sabe que é um óleo calmante, então vai ajudar ali na diminuição. A mirra, a gente consegue perceber que ela é tanto para o hipo quanto para o hipertireoidismo, ela é indicada, a mirra. O capim-limão, o olíbano, a copaíba e o limão siciliano. E o capim-limão a gente viu no artigo lá, né? Não sei se vocês lembram, mas foi no artigo ali, mostrou o capim-limão na questão do hipertireoidismo. A gente tem para a questão da pituitária, que é a do cérebro, que produz o hormônio do crescimento e também ajuda a controlar o hormônio da tireoide e da região reprodutiva. Os óleos indicados são vetiver, lavanda e olíbano, camomila e lang-lang, tangerina, copaíba e breu branco. As glândulas adrenais responsáveis pelo fluxo sanguíneo, a questão do cortisol, que é o hormônio do estresse, nós temos a laranja, a bergamota, lavanda, tangerina, olíbano, vetiver e rosas. E para o pâncreas, que é o que produz a insulina e o glucagon, que são responsáveis ali para controlar o açúcar e evitar diabetes, nós temos o gerânio e a canela, manjerona, cipreste, limão siciliano e acácia. Então, essas foram as glândulas. Agora tem a questão sexual, dos hormônios sexuais, tanto para o masculino quanto para o feminino, né? Vamos dar exemplos aqui. A cássia, se você quiser aumentar a testosterona, o sândalo aumenta o fluxo sanguíneo, o espermint diminui a testosterona, o manjericão e a salvia-esclareia também auxiliam na questão do hormônio sexual. Para o feminino, temos gerânio e salvia-esclareia. A gente vê aí que a salvia-esclareia é tanto para o masculino quanto para o feminino. Temos o ilang-ilang e o cedro, erva doce e camomila. E aqui a gente tem umas indicações também para o decorrer do ciclo para feminino, para passar por cada idade. Então, quando está nos seus 12 anos ali, na idade média da puberdade, início da menstruação, a gente tem a bergamota, que é um óleo cítrico, que ajuda nas questões aí, tanto hormonais como também emocionais, né? O óleo cítrico, que ajuda no cortisol, como a gente viu. O lemongrass, para ajudar na tireoide, né? E para a segunda faixa ali dos 35 anos, que é a pré-menopausa, começam as mudanças hormonais. A gente tem de 6 a 15 anos para a menopausa. A gente não tem óleos aqui porque são todos aqueles outros que a gente viu. Aí vai da necessidade do momento. Então, quero aumentar o libido, ilang-ilang, tem o gerânio, tem a salvia-esclareia, tem todos aqueles óleos lá para você usar nessa fase aí em que está a mudança, a pré-menopausa. Na idade dos 51 anos, idade da menopausa, término da menstruação e pós-menopausa, ainda pode haver produção de hormônio fora da idade reprodutiva. Nós temos aqui 5 indicações. Essas 3 primeiras são óleos criados pela doTERRA, que é maravilhosa. Ela pensa em tudo, ela pensa nas pessoas. Então, ela fez ali 3 mixes de óleos essenciais já para o feminino, focado para o feminino. Nós temos o Salubelle, que é para questão de rugas. Ele é maravilhoso, eu uso ele já agora na minha idade, antes dos 30, eu já estou usando esse Salubelle e vejo resultados incríveis nas linhas de expressões aqui da testa. O Clarinsage, que é para TPM, questão ali de quando você está numa oscilação muito grande ali de hormônios, tanto na fase ali dos 35, que é a pré-menopausa, quanto já na pós-menopausa, você usar esse Clarisade aí, é muito bom.
O Whisper também, que é um mix de óleos essenciais, que além de ter benefícios incríveis, ele também tem um aroma maravilhoso. Muitas pessoas usam como perfume. Agora ele está na versão de rolinho, então facilitou demais, o uso dele. E o frankincense, que é o nosso rei dos óleos, e o clary sage, que a gente viu lá que ajuda tanto na questão feminina quanto na questão masculina. Para questão do estrogênio, tem mais duas dicas aqui em cima, na parte de cima a gente consegue ver aqui o estrogênio, a salvia-esploreia auxilia, e para progesterona, o funcho, que o estrogênio e a progesterona são hormônios aí femininos ligados à questão reprodutiva. Então, a gente falou aí sobre um pouco do sistema endócrino, sobre os óleos essenciais, tá? Agora a gente vai falar um pouco sobre a doTERRA. Para quem não conhece o programa de recompensa de fidelidade, que vale muito a pena, é onde você acumula aí cashback, troca por produtos. Eu já troquei por produtos maravilhosos aí nesse meu quase um ano de doTERRA. Você fazendo também o pedido mensal de 125 pontos, você ganha um óleo ou um produto aí de graça e vale muito a pena, né? Para você ter sempre aí produtos para experimentar. E você fazendo o pedido todo mês, então vai de 10 a 30% a quantidade de pontos aí que você acumula. Esse daqui é para consultores de bem-estar. Agora a gente vai ver sobre o clube de vantagens, que é para quem é cliente preferencial. Os clientes preferenciais, eles também acumulam cashback, porém de 10 a 20%, o que também já é incrível, e eles têm a vantagem também maravilhosa de que se fizer um pedido todo mês, o frete é R$ 9,90, né, gente? Isso é maravilhoso. Eu que moro aqui em Mato Grosso, qualquer frete é um absurdo. Então, minhas clientes aqui ficaram extasiadas quando o frete abaixou para R$ 9,90. Não tem nenhum lugar que a gente vai pedir que um frete é tão barato assim. Então, a doTERRA arrasou aí nessa vantagem aí, por isso que chama Clube de Vantagens. Essa vantagem é maravilhosa. A gente tem três tipos de pessoas que assistem às apresentações da doTERRA, que são clientes e fazem parte do time, que são os usuários de óleos essenciais. E eu comecei como uma usuária por causa da minha filha, das questões respiratórias dela. E quando eu vi que ele cuidou da minha filha, os olhos cuidaram da minha filha nessa questão respiratória, eu vi que eu podia cuidar mais aí. Uai, se cuida disso, vamos cuidar daquilo também, que foi da minha questão emocional, aí depois da minha questão reprodutiva. Meu filho agora com 4 meses aqui na barriga, como eu disse, eu atribuo total aos óleos essenciais porque a minha vida transformou depois que eu comecei a ser uma usuária de óleos essenciais. E a gente ensina vocês a usarem os óleos essenciais. Tem as pessoas que compartilham, e eu digo que isso é natural. Quando a gente usa e gosta de algo, a gente quer contar, a gente quer compartilhar, a gente quer indicar. Então, eu comecei como uma usuária, depois comecei a compartilhar com famílias e amigos, e aí isso aí foi questão de meses, e aí esse ano eu decidi ser uma construtora, que é o terceiro tipo de pessoa, que desenvolve um negócio para gerar uma renda complementar ou para mudar completamente a vida. Então, tem esses três tipos de pessoas aí, e você pode ver que elas estão interligadas, né? Você usa, compartilha e constrói, ou você usa e compartilha. Não, você não vai conseguir somente usar, tá? Isso é fato, porque eu tenho muitos clientes que me indicam, né? Então, chega para mim outra pessoa falando: ah, me indicaram você, falaram que estão usando aqui, é muito bom. Então, é natural a gente compartilhar. Quando a gente usa os óleos essenciais de maneira regular, de maneira certa, ali a gente vê os benefícios do uso dos óleos essenciais. E aí, um questionamento aqui para você refletir, que é onde você está, se você está carregando baldes. Carregar balde é quando a gente diz que a pessoa troca a hora por dinheiro, que o seu tempo é limitado, o seu salário é limitado. Para você
ter uma folga ali, você tem que abdicar de alguma coisa. Então, isso é carregar baldes. Eu já carreguei baldes na minha vida. Antes da minha filha nascer, eu estava carregando baldes. Quando eu engravidei, decidi parar porque eu queria me dedicar à maternidade. E esse ano que eu decidi construir com a Doterra, eu estou construindo a minha adutora. Decidi não voltar para o mercado de trabalho depois de 3 anos aí, ainda engravidei novamente, não tem por que eu voltar, sendo que eu quero me dedicar também ao meu filho. E construir uma adutora é quando você trabalha e muito, mas você constrói algo que vai te dar uma renda residual duradoura. Então, você pode aí se dar o luxo de viajar, você vai ter liberdade de tempo, liberdade geográfica, você continua trabalhando da onde você está e pode até ficar doente, né? Se você trabalha em algum lugar, você tem que aí correr atrás de um atestado, provar que você está doente, porque você não pode, você deve ali uma satisfação e quando você constrói uma doutora, você é seu próprio chefe, né? E isso é incrível. E o sucesso, né? Que eu preciso fazer? Eu preciso demonstrar, que é usar, ensinar, cadastrar e dar suporte, para que você seja aí um consultor de bem-estar. Parece difícil, mas como eu disse, é simples, porque quando a gente usa, a gente se apaixona, a gente acaba demonstrando, acaba ensinando, e aí é um pulo só para cadastrar e dar suporte. Então, é ali um passo que você dá de algo que você naturalmente já vai estar fazendo, demonstrando, ensinando outras pessoas a usarem. Aqui a gente tem um exemplo do lucro da revenda, porque algumas pessoas focam bastante nessa revenda e dá um lucro muito significativo. Se você olhar aqui o exemplo de um kit por dia que você venda para sua família ou para onde você trabalha, na igreja que você frequenta, você tira aí R$ 750 por mês, só com revenda do kit introdutório, que é o kitzinho que vem o lavanda, o limão e o peppermint, onde a pessoa já vai ter aí 3 óleos maravilhosos para experimentar. E lógico, ela não vai parar por aí, ela vai querer mais, e você vai estar ali dando o suporte, ensinando, e aí já aproveita e cadastra essa pessoa e ganha um lucro também ali do cadastro, que isso aí fica para uma outra aula. Aqui a gente tem outra maneira de você ganhar, ter a sua renda aí pela do Terra, sendo um consultor de bem-estar. Aquela parte ali da revenda pode ser apenas como cliente, tá? Você sendo um cliente preferencial, você pode fazer a revenda, ou apenas comprar produto. Eu digo que quando eu era cliente, quando eu comecei como cliente, eu comprava produtos para mim e acabava vendendo, porque vinha gente aqui em casa, gostava tanto, eu mal tinha aberto o produto, a pessoa, não, eu quero. Então, como cliente, eu fazia algumas vendas ali indiretamente, sem nem anunciar. Imagina quando eu comecei a anunciar, né? As vendas aumentaram. Aí, quando você se torna consultor, um dos bônus é o bônus Poder de 3, onde você pode chegar a uma renda aí de R$ 7.500 e esse valor é em dinheiro depositado na sua conta pela Doterra, tá? E essa questão de bônus é melhor explicada numa aula de consultor, então vale a pena assistir uma aula de consultor. Aí você deve estar se perguntando, será que isso é para mim? Será que eu vou ficar só no... Acho que eu vou ficar só como cliente? Olha, se você é apaixonado por olhos, como eu disse, gosta de ajudar as pessoas, que é natural, é natural. Às vezes as pessoas falam, nossa, foi Deus que colocou você na minha vida para falar sobre óleo essencial, porque eu não aguentava mais a situação que eu estava passando e os olhos ajudaram muito. Então, se você gosta de ajudar as pessoas, e você pode seguir um sistema e fazer o que for preciso. Então, isso é para você, isso é para todo mundo. Você pode conseguir ali as habilidades para que você possa trabalhar
que dizem, ah, não, isso é para quem tem o dom. Gente, não existe essa parte de dom, existe a habilidade. Eu nunca trabalhei com vendas, eu trabalhava em empresa privada, eu sou formada em química, eu era supervisora de qualidade, nunca precisei vender nada. Então eu ficava pensando, será que isso é para mim? Essa pergunta eu me fiz, será que isso é para mim? Mas é uma habilidade que a gente desenvolve, não é algo que a gente nasce com, né? Você olha outra pessoa e fala, ah, não, ela tem o dom, ela desenvolveu ao longo dos anos. Tem pessoas aí que têm 20 anos de carreira com vendas, e essas pessoas aí estão no nosso time, estão nos ajudando a desenvolver essas habilidades. Então, aí elas dão um sistema, dão todo o suporte aí para a gente conseguir também. Então, aqui tem uma demonstração do tempo e dedicação. Se você tiver de 3 a 5 horas para se dedicar por semana, você paga pelos seus óleos essenciais. Se você tiver de 5 a 15, você complementa a sua renda. E se você tiver de 15 a 30, você faz uma mudança de carreira aí para para empreendedor aí. Você consegue sair do CLT para empreender. A gente tem exemplos no nosso time também que fizeram essa transição de carreira. Os próximos passos são: entenda qual é o seu perfil. Se você quiser construir sua adutora, você avisa a pessoa, seu upline, participe da apresentação, que é toda terça-feira, sobre o negócio, oportunidade. Assim você vai entender melhor sobre os ganhos. Eu falei só do poder de 3, mas tem outros 3 ou 4, se eu não me engano, bônus, porque tem a revenda, tem o bônus poder de 3, tem o Unilevel, tem bônus aí todos em dinheiro, e pode chegar a uma renda aí muito significativa, e aí lá vai estar explicando todas essas rendas residuais, como obter, como da onde vai vir, né, essas rendas para você ter o valor ali significativo final. E se conecte e empodere, que é a nossa plataforma apelidada de Netflix dos óleos essenciais, onde tem a jornada do consultor, caso você queira aí saber mais sobre essa parte do consultor, tem a jornada do consultor, os passos para você fazer, mas tem também para quem quer ser apenas cliente, usuário de óleos essenciais e compartilhador, tem lá e-books, vídeos sobre óleos essenciais. Então, esses são os próximos passos, você se empoderar ainda mais, tanto como um cliente, ou como um consultor de bem-estar. E era isso que eu queria passar hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. Fiquem com Deus e um beijo.